Povo de Deus, você que acompanha as nossas lives e tem desejo de contribuir com a obra de Deus, contribuir para que nós continuemos a levar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, toma nota aí da nossa chave do Pix. contato@horadabenção.com.br contato@horadabenção.com.br. Lembrando que esse é o nosso e-mail, não tem acento, tudo juntinho, é só você fazer sua oferta e Deus te abençoará grandemente. Nós vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do seu Espírito, no livro dos Salmos de Davi, no capítulo 13. O Senhor me pôs no coração, na oração, essa palavra, e eu tenho certeza que o Senhor quer falar com todos nós. Vamos ler com a ajuda de Deus. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém e amém. Senhor, em nome de Jesus, não deixa o teu povo sem o pão da vida, sem o pão espiritual que é a tua palavra. Fala, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco. Enche-nos de fé, de alegria, de esperança. E faz, Senhor, com que em tudo o teu nome possa ser glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, está diante de nós essa santa palavra. Está o Senhor trazendo, antes de mais nada, em nossa memória, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele se preocupa com cada um de nós e o quanto nós somos importantes para Deus. É sempre muito gratificante falar das coisas de Deus, porque a gente vê, a gente percebe o operar de Deus na vida da igreja. E a gente sabe também que, acima de tudo e sobre todas as coisas, tem sempre a mão do Senhor trabalhando em nosso favor, tem sempre o dedo de Deus, a digital de Deus nas nossas vidas. Davi, irmãos, poxa vida, a gente conhece super bem a história dele e sabe do quanto ele foi afortunado na vida espiritual. Ele era um homem, e a palavra até o denomina, um homem segundo o coração de Deus, alguém que era de extrema importância para Deus, um amigo de Deus, alguém próximo do Senhor, e que tinha, irmãos, então, portanto, essa proximidade, tinha, queridos irmãos, enfim, esse mover de Deus sobre a sua vida. E aí, de repente, a gente lê um salmo desse, está aqui no título, ó. Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. Glória a Deus, recorre a Deus e confia nele. Mas o que nos chama a atenção é a extrema tristeza. Extrema. Não era uma tristezinha, não era uma chateaçãozinha qualquer. Era uma amargura de alma, era uma aflição, talvez hoje nos nossos tempos, uma depressão sem precedentes, tristeza extrema. Ou seja, no extremo entre a tristeza e o quê? A insanidade, a loucura, o desespero? Qual é o próximo passo para baixo depois da tristeza? Ou seja, depois da tristeza extrema. E hoje o Senhor começa essa palavra falando com todos nós e nos perguntando: qual é o grau da tua tristeza? Qual é o grau da aflição que está no teu coração? Qual é o tamanho do obstáculo que se interpôs ao teu caminho, de maneira que você chegou a pensar em desistir, a não continuar, a abrir mão da tua fé?
Aleluia. Estou sentindo Deus falar comigo, irmãos. Glória a Deus. Quando foi que durante a tua trajetória as tuas forças acabaram definitivamente? E a sua tristeza foi tamanha que ela chegou no limite com a insanidade, ou seja, com a loucura, de perder a sua razão, de perder, enfim, o seu poder de decisão, perder a noção das coisas. E hoje Deus traz essa palavra para nós já no começo dela, nessa Santa Ceia, para dizer à sua amada igreja, não importa. Glória ao nome do Senhor. Não importa o tamanho que tenha sido a guerra, não importa o tamanho que esteja a tristeza, ou onde ela possa estar, não importa o tamanho das perdas e das dificuldades que você tem enfrentado e que você ainda esteja passando, enfrentando. O Senhor hoje traz por essa palavra. Aquele que confia na minha benignidade será exaltado, exultará de alegria como Davi, e o seu coração será alegrado, e você vai cantar o Senhor como ele cantou. Mas ele dizia, mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Glória a Deus nas alturas. Essa, irmãos, é a nossa esperança. Esse é o motivo da nossa fé. É isso que move a nossa vida. Glória ao nome do Senhor. É isso que move os nossos propósitos, a nossa existência. É esse o tempero, o combustível das nossas orações. É a certeza de que nós sempre cantaremos vitória sobre todas as coisas, sejam elas quais forem. E que nós teremos sempre nos nossos lábios um cântico de vitória. Não é nosso, ele vem de Deus. É o Senhor que põe no nosso lábio um cântico de vitória. Os irmãos são fiéis testemunhas disso, das coisas que todos nós passamos, das lutas que todos nós enfrentamos, e não estamos aqui, eu não estou aqui. Quando a gente não consegue andar, a gente engatinha, quando não engatinha, rasteja, quando não consegue nenhum nem outro, a gente chora, e o Pai nos carrega no colo. Perdão. Porque o Senhor cuida de nós, irmãos. Perdão, irmãos. Porque o Senhor direciona a nossa vida e direciona também a nossa fé. Para que não creiamos no acaso, no destino, na sorte, por assim ser. A nossa sorte se chama Jesus Cristo. A nossa sorte vem do Senhor. Ela é coordenada, ela é dirigida pelo Santo Espírito de Deus em nós. E hoje você está aqui assistindo essa palavra. E Deus me faz saber que você não tinha a menor pretensão de ceiar. Mas agora está nascendo uma chama gostosa aqui no teu coração. É a chama da fé. É a palavra que está entrando aí no teu ser de novo e iluminando toda essa escuridão, toda essa tristeza, toda essa névoa que não te deixa enxergar o quanto o Senhor Deus te ama, o quanto você é importante para o reino de Deus. Irmão, irmã, em nome do Senhor dos Exércitos, seja livre desse mal sobre a tua vida agora. Seja liberto desse levante do inferno sobre a tua vida agora. Porque a tua fé não está na igreja, tua fé não está no pregador, tua fé não está no governo, tampouco na medicina, tampouco em qualquer outra coisa. Tua fé está no Senhor Jesus. A tua fé vem do Senhor Jesus. É dele que vem a tua esperança. Alamaia. É dele que vem as tuas orações. É por ele que vem o clamor da tua alma. Glória, glória a Jesus, aleluia. E é nisso que você tem que se firmar, é nisso que o seu coração tem que estar colocado hoje. E quando você deixa que a tristeza tome conta da tua vida, que a tristeza tome conta dos teus pensamentos, dos teus sonhos, dos teus projetos, aí você começa a fazer como ele fez. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte,
para que meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. E ele perguntava, questionava a Deus, até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza em meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Alaia. E o Senhor te diz, até hoje, meu servo, até hoje, minha serva, pois eis que me levanto ao teu favor, com um pendão de vitória e de libertação. Aleluia! E toda essa escuridão será dissipada da tua vida, no santo nome de Jesus, irmão. Glória a Deus nas alturas. Irmãos, e a palavra vai construindo em nós uma história. A palavra vai construindo em nós um projeto maior do que os nossos medos, maior do que a nossa tristeza, maior ainda, até mesmo do que a nossa própria incredulidade. Servo de Deus, minha irmã, tenha certeza de uma coisa, daqui um pouco mais você vai comer desse pão, você vai tomar desse cálice, e haverá uma transformação dentro de você. Haverá um derramamento na tua vida que nunca houve. Aleluia, o nome do Senhor. Haverá um toque, uma mudança na tua própria razão humana, no teu conceito, no teu pré-conceito, nas coisas que você construiu na tua mente, que nem todas são verdadeiras, mas depois de construídas, depois de concebidas dentro de nós, a gente não consegue se livrar mais de algumas coisas. Tenha certeza disso, diz o Senhor. Eu vou transformar a tua mente, o teu coração, e estou te alistando para alguma coisa muito maior do que você pode imaginar, que vai muito além de 4 paredes, que vai muito além de qualquer instituição, de qualquer religião, seja ela qual for. O Senhor está alistando a todos nós para sermos integrantes da genuína e verdadeira graça do Filho de Deus. Glória a Deus nas alturas. Então, por isso que o seu dia a dia é cercado de tantos medos, de tantas preocupações. É por isso que as suas noites às vezes são um tanto quanto perturbadoras. E você não compreende, você não entende o porquê de tudo isso contra a tua vida. É porque há um plano, irmão querido. Há um plano, serva do Deus vivo. Há um projeto em plena execução ao teu favor. Há um trabalhar, há um mover que você nunca talvez compreenderá. Mas você vai sentir, Senhor, eu não compreendo, mas eu sou impulsionado por essa força. Irmão, irmão. Essa força se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa força que emana de Deus para nós, ela vem caindo agora sobre as nossas vidas e vem nos revestindo agora de um poder excelente, que não é humano, um poder divino, um poder celeste, um poder supremo, Alamaia, que é derramado agora sobre a tua vida no santo nome de Jesus, que alcança agora a tua casa, a tua família, que alcança a tua parentela, a tua história. Bendito é o nome santo do Senhor. E é isso que move os teus dias. É isso que te faz acordar toda manhã e ter a certeza de que o Senhor te sustentará por mais um dia, e por mais outro, e por mais tantos quantos forem necessários. O Senhor é o sustento da tua sorte. O Senhor é o sustento da tua vida. O Senhor é a tua garantia de vitória. E hoje Ele vem dizer por essa palavra, coma e beba, porque muito comprida te é a jornada ainda. Põe-te a caminho e prepara-te muito bem, Alamaia, porque ninguém se susterá de pé diante de ti, diz o Senhor. Glória a Deus nas alturas. Ninguém impedirá
Assim como ninguém segura a fúria do mar, ninguém segura a chuva no céu, ninguém segura o rio, ninguém tampa uma nascente de água, ninguém impedirá o Espírito Santo de Deus de se mover, de se manifestar, de emanar de você a graça de Jesus. E por onde você passar, haverá luz, haverá paz, haverá Deus, diz o Senhor. Então não te entristeças, não chore, não se ache perdido, perdida, não se ache abandonado, nem que você foi largado à beira do caminho, como alguém que se perdeu de uma comitiva, de uma tropa de viagem. Não, irmão. O Senhor te fez estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Eu estou aqui, irmão. Foi Deus que me colocou aqui. E é só Ele quem vai me tirar. E quando tudo se fecha, o Senhor cria de novo um caminho e a gente continua. Assim é, foi e sempre será na tua vida. Ainda que tudo esteja contra você, a palavra da vida eterna, ela está a teu favor. A palavra da vida eterna é a tua garantia de vitória. A palavra é aquela que abrirá todas as portas que estiverem fechadas na tua vida. E você poderá dizer para a tua casa, para a tua família, para a igreja, para a internet, para o mundo, o que dizia Davi. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Glória a Deus nas alturas. E o Senhor te diz, sim, eu cuido de ti. E cuidarei todos os dias da tua vida. E haverá sobre você uma proteção divina. Uma mão posta sobre a tua cabeça, te abençoando, te ungindo, te direcionando, te guiando, que nunca será tirada. Não é mão de homem, é mão de Deus, diz o Senhor. Então, queridos irmãos, comecemos a nossa semana animados pelo Senhor, com o coração transbordante de alegria, porque o Senhor está avalizando os nossos passos. E olhe para dentro de você, onde está aquela tristeza do começo do culto? O Senhor já mandou embora, irmãos. Aleluia. O Senhor já repreendeu pelo poder da sua santa palavra. Então, queridos, guardemos esse conselho da palavra dentro dos nossos corações. Tenhamos essa certeza. O Senhor, o nosso Deus, o Deus de Israel, ama a nossa alma. É a palavra. Deus seja louvado. Amém.